E se os grandes conflitos mundiais não fossem só sobre política, mas também sobre astrologia? Hoje a gente vai mergulhar numa teoria geopolítica bem diferente, fascinante mesmo, que conecta líderes mundiais, eventos previstos para 2026 e alinhamentos cósmicos. É uma visão, digamos, esotérica das tensões internacionais. Vamos começar a entender isso melhor. O ponto de partida de toda essa análise é essa frase aqui, que é muito poderosa. Não se trata de coincidência, e sim de uma confluência cósmica. A teoria sugere que o que acontece no cenário mundial não é aleatório, sabe? Pelo contrário, tudo faria parte de um alinhamento simbólico muito maior, com forças que vão bem além do que a gente vê no jornal. Então, vamos para a primeira parte, a tal da confluência cósmica. A ideia central aqui é que certos eventos celestiais estão, de fato, moldando o nosso tabuleiro político global e todos os olhos, segundo essa teoria, se voltam para o ano de 2026. Basicamente, o texto que a gente está analisando defende que existe um significado simbólico muito profundo por trás do conflito político que se desenha. A escolha dos nomes dos líderes, o momento em que as coisas acontecem, nada seria por acaso. Tudo estaria interligado por uma espécie de geometria celestial. E isso nos leva direto ao coração da teoria, o que a fonte chama de escudo astrológico do leão. A ideia aqui é que uma série de elementos da astrologia estaria formando uma proteção invisível, mas extremamente poderosa, em torno do Vaticano. De acordo com essa visão, uma espécie de geometria sagrada estaria criando um escudo protetor em torno da figura do Papa Leão XIV. Mas do que é feito esse escudo? Como é que ele funciona? Vamos ver os componentes dele agora. O evento-chave acontece em 2026, como a gente vê aqui na linha do tempo. Temos o Papa Leão XIV, cujo nome Léo significa leão, no papado. Aí, em julho daquele ano, o planeta Júpiter, que para a astrologia é o grande protetor, o planeta da sorte e da expansão, entra justamente na constelação de Leão. O resultado, segundo a fonte, é a criação de um escudo de brilho máximo e uma autoridade moral que se torna inabalável. Então, esse escudo se apoiaria em 3 pilares. O primeiro, essa sincronicidade, né? O nome Leão do Papa com Júpiter entrando em Leão. O segundo é um contraste simbólico, o leão de Judá representando uma ação espiritual real contra um rugido de papel, algo baseado só em marketing. E o terceiro pilar é o poder do Sol, que é o regente do signo de Leão, e que na alquimia simboliza a consciência plena. E essa ideia de 2 leões, ou 2 rugidos diferentes, nos joga bem no meio do conflito central dessa teoria. É uma comparação direta entre 2 formas de poder que são completamente distintas e que, segundo a fonte, operam em realidades diferentes. O mais interessante aqui é como a fonte descreve essa diferença na prática. De um lado, o que ela chama de rugido de papel de Trump, com ameaças em redes sociais, um poder que vem do marketing. Do outro lado, o rugido espiritual do Papa Leão XIV, que se manifesta em ações concretas de diplomacia, de paz, uma autoridade que vem de outro lugar espiritual. E essa citação do texto resume tudo de um jeito brilhante. A metáfora é muito forte. Qualquer ataque seria inútil, seria como tentar apagar o sol com um sopro. Só vai cansar quem tenta, sem conseguir afetar a fonte de luz, entende? Mas a teoria não para no Vaticano, não. Ela se expande e propõe que essa proteção cósmica acaba se estendendo para aliados políticos. Vamos ver como isso se aplicaria usando o exemplo que a própria fonte cita, que é o do Brasil, que ganharia um tipo de escudo térmico. A alegação aqui é que essa energia protetora gera uma espécie de vórtex que acaba blindando qualquer aliado que esteja operando na mesma frequência espiritual ou moral. Não é uma aliança política comum, é mais como uma sintonia de energia, uma ressonância de propósitos. O processo descrito é bem simples, em 3 passos. Primeiro, um aliado, como o presidente Lula no exemplo, defende publicamente o Papa. Segundo, ao fazer isso, ele entra nesse tal vórtice de proteção. E o resultado prático disso? Os ataques políticos contra esse aliado se tornariam ineficazes, porque seria como lutar contra uma maré astronômica. Simplesmente não dá. E tudo isso nos leva para a conclusão metafísica da teoria. A explicação final para esses eventos, segundo a fonte, não seria nem política nem militar, mas sim dimensional. Bem-vindos à Guerra de Dimensões. A fonte define muito bem os 2 campos de batalha. De um lado, a gente tem a terceira dimensão, a 3D, que é o mundo material que a gente conhece. A guerra aqui é com dinheiro, com armas, com poder que a gente pode pegar, tocar.
Do outro lado, a quinta dimensão, a 5D, aí já é o campo metafísico, um estado de ser baseado em espiritualidade, em frequência, em consciência. Portanto, a conclusão final dessa análise é que o conflito que se observa não é entre duas pessoas, mas sim entre duas dimensões diferentes da realidade. É um choque do material contra o metafísico, do poder que se toca contra a influência da consciência. E essa diferença de dimensão, segundo a teoria, explicaria a frustração de uma das partes. O poder de terceira dimensão, que se baseia em ameaças materiais, simplesmente não consegue alcançar, não consegue afetar alguém que está vibrando na frequência da quinta dimensão. É como tentar usar uma chave errada numa fechadura. Não vai funcionar. E para fechar, a fonte deixa uma pergunta bem provocadora, conectando toda essa teoria cósmica a uma referência super famosa da cultura pop. Seria este o checkmate previsto por Douglas Adams com o número 42 em O Guia do Mochileiro das Galáxias? A sugestão no final é que a resposta para o universo talvez não esteja na guerra, mas em entender as forças que regem as estrelas. Uma ideia, no mínimo, para a gente pensar a respeito.